Quando o céu parece fechado e o silêncio de Deus ecoa mais alto do que qualquer palavra, o coração humano se pergunta: até quando, Senhor? Essa é uma pergunta antiga, um grito que atravessa os séculos, e foi exatamente com essas palavras que Davi começou o Salmo 13. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Quantos de nós já nos sentimos assim, perdidos, ignorados, orando sem resposta, clamando por um sinal e recebendo apenas o eco da própria voz? É neste ponto que o salmista nos ensina algo precioso. Ele não esconde sua dor. Ele a apresenta diante de Deus com sinceridade. Até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Essa dor constante, essa ansiedade contínua, esse peso nos ombros e na mente. Davi sabia como era. E ele segue. Atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Mesmo em meio à escuridão, ele ainda tem fé suficiente para pedir luz. Ainda que em lágrimas, ele continua olhando para o alto. E no final do salmo, algo surpreendente acontece. Ele não recebe uma resposta direta, mas declara: eu confio na tua graça, o meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Veja que transformação. Do clamor para a confiança, do desespero para o louvor. Mesmo sem ver, ele escolhe confiar. Essa mudança de perspectiva é poderosa, mas nem sempre é imediata. Às vezes, o silêncio de Deus parece persistente. É nesse contexto que entramos no Salmo 77, onde o salmista Asaf também abre o coração. A minha voz se dirige a Deus, e eu clamarei. A minha voz se dirige a Deus, para que me ouça. Ele fala de um tempo em que estendia as mãos sem descanso, de noites em que se recusava a ser consolado, um tempo em que se lembrava de Deus e gemia. Recuso consolo, o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Esse é um dos salmos mais humanos da Bíblia. Asaf está quebrado, mas ele faz algo extraordinário. Ele se lembra. Torno a trazer à memória os anos passados. Recordo os meus cânticos durante a noite. Medito no meu coração e o meu espírito investiga. Quando tudo parece perdido, ele volta seu pensamento aos feitos de Deus no passado. Trarei à memória os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Esse é um segredo espiritual poderoso. Lembrar do que Deus já fez é uma âncora para os dias de tempestade. Asaf começa a declarar: Tu és o Deus que opera maravilhas. Entre os povos tens feito notório o teu poder. Mesmo sem resposta direta, ele encontra força na memória da fidelidade divina. É como se dissesse: eu não entendo o agora, mas me lembro do que tu és. Isso nos conduz ao Salmo 27, um dos mais belos salmos de confiança. Davi inicia com uma afirmação inabalável: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Note a diferença. No Salmo 13 ele perguntava: até quando? E agora ele declara: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Essa fé não nasceu do nada. Ela foi construída no vale, cultivada nas noites escuras, regada com lágrimas e sustentada pela fidelidade de Deus. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi não diz que o problema desapareceu. Ele diz que em meio ao problema, ele permanecerá firme. E então ele revela o desejo central do seu coração. Veja, o desejo não é por livramento, vitória ou prosperidade. É por presença. Ele entendeu que o maior abrigo não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. E o salmo termina com um convite à perseverança. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Essa frase ecoa com poder: espera, não com passividade, mas com fé, com coragem, com confiança de que Deus não está em silêncio para sempre.
Mesmo que ele pareça demorar, ele está trabalhando. Mesmo que os céus estejam em silêncio, Deus ainda está no controle. Talvez você esteja vivendo um tempo como o de Davi no Salmo 13, cansado, sem respostas. Ou como Asaf no Salmo 77, perturbado, sem consolo. Mas Deus te convida hoje a seguir até o Salmo 27, onde a fé vence o medo e a esperança floresce mesmo nos dias difíceis. Espere no Senhor, confie, Ele não se esqueceu de você. Se essa meditação falou ao seu coração, inscreva-se no canal Alvorada da Fé. Aqui você encontra palavras de vida, consolo e direção diretamente das Escrituras. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando ouvir que Deus ainda está presente, mesmo no silêncio.